Eu já falei aqui sobre planejamento de vida, planejamento anual, planejamento mensal e hoje eu vou falar sobre planejamento semanal. Quem já assistiu todos esses vídeos sabe que as tarefas que eu executo no meu dia a dia são intencionais, são referentes a algo previamente definido, ou seja, o que eu faço durante a semana é baseado nas minhas metas do mês. As minhas metas do mês são baseadas nos meus objetivos do ano e o que eu quero alcançar no meu ano faz parte de um planejamento a longo prazo, de 2, 5 ou 10 anos. Esse vídeo tem dois objetivos. Primeiro, mostrar para vocês a parte micro desse planejamento macro, que é o planejamento de vida, né? Então, mostrar para vocês como que isso funciona no dia a dia. E segundo, mostrar para vocês as ferramentas que eu utilizo para me auxiliar nesse processo. Há alguns anos atrás, quando eu fazia faculdade, fazia estágio e tudo mais, eu utilizava um planner físico, cadernos, blocos de notas, o Word, post-its, enfim, um monte de ferramentas para tentar organizar as minhas demandas e utilizava também o Google Agenda para organizar os meus horários. E em um certo momento eu me vi perdida com tantas ferramentas e foi aí que eu decidi centralizar toda a minha vida num lugar só. Eu procurei por plataformas que fossem atender o meu objetivo e nisso eu encontrei o Notion. E lá dentro do Notion eu estava organizando a minha semana em uma vista de Kanban, mas eu conseguia definir ali apenas os blocos de atividade, eu não conseguia visualizar o meu tempo, digamos assim. Eu não conseguia ter noção dos meus gaps de tempo, do meu tempo livre, do espaçamento entre uma atividade e outra e nem da proporção das atividades, ou seja, o espaço que essas atividades ocupavam no meu dia a dia. E eu estava procurando soluções para esse problema dentro do próprio Notion quando eles lançaram o Notion Calendar, que é um aplicativo à parte do Notion, mas que tem essa integração com a plataforma e também tem a integração com o Google Agenda. Então, para mim foi perfeito, era a ferramenta que faltava para eu organizar a minha rotina com assertividade. Então, agora eu vou mostrar para vocês os templates que eu utilizo para fazer a minha organização semanal e em seguida eu irei mostrar como que eu organizo a minha rotina no Notion Calendar. Vem comigo! Antes de ir para o calendário, eu gosto de fazer uma revisão da minha semana para poder fazer o planejamento da próxima com mais assertividade. Então eu começo olhando aqui o Training Tracker, que é o meu novo template de rastreamento de hábitos e acompanhamento de treino. Eu olho aqui o Habit Tracker para ver quais foram os hábitos que eu mais me dediquei e que eu menos me dediquei nessa semana, para que na próxima eu possa melhorá-los. Logo abaixo eu tenho o meu calendário de yoga, que eu transferi para cá, né? Antes ele era um calendário solto, então eu montei esse template aqui onde eu consigo centralizar toda essa questão de hábitos e de treinos. Então eu sempre dou uma olhada aqui, às vezes eu tô sentindo de fazer aulas diferentes, então eu já modifico antes da semana começar. Aqui embaixo a mesma coisa em relação aos treinos de academia, então eu tô organizando dessa forma aqui os meus treinos. E aqui embaixo também na galeria de treinos, né? Quando eu mudo de um exercício, eu já coloco os treinos aqui para facilitar o meu acesso. E aqui embaixo eu tenho o diário de treino, onde eu faço essa análise de como que tá sendo o meu desempenho nos exercícios. E aí no final da semana eu consigo olhar aqui como que foi meu desempenho, o que impactou nos meus treinos, o que eu preciso melhorar e tudo mais. O próximo passo é fazer a revisão financeira da semana. Esse template aqui vocês já conhecem, né, que é o template de fluxo de caixa. Então eu basicamente lanço todas as entradas, as reservas, enfim, os lançamentos da semana aqui dentro, para lá na revisão mensal já ter todos esses dados e ficar bem mais fácil de fazer esse levantamento. Para quem não sabe do que eu tô falando, para quem nunca viu esse template, eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo para você conferir com detalhes como que funciona toda essa ferramenta. É claro que eu não poderia deixar a astrologia de fora do meu planejamento semanal. Vocês sabem que eu levo muito a sério essa questão das energias, né, e dos trânsitos planetários. Então eu sempre venho aqui, dou uma olhada no calendário lunar, dou também uma olhada nas energias da semana, dos dias. Dependendo do que tá acontecendo lá em cima, eu dou uma revisada aqui do meu mapa astral. Eu tenho ele completo aqui dentro desse template e ele já está disponível para aquisição, tá? Aqui dentro do template eu já deixei todos os links que você precisa para usar ele da melhor forma possível. Então aqui tem o site da NASA para você pegar as fotos do universo no dia do seu aniversário. Tem o site do mapa astral, né? No caso aqui tá indo direto pro meu mapa, mas no template você vai acessar esse site aqui e fazer o seu mapa astral completo. E também indico um ótimo canal para você acompanhar as previsões astrológicas, tanto mensais quanto previsões de lua, de movimentos planetários específicos, que é o Astrology by Ariel. Lá você consegue se informar sobre todas essas energias e você pode transcrever para cá, onde estão os calendários lunares. Geralmente eu faço meu planejamento semanal na sexta-feira, e sexta-feira também é meu dia de ir ao mercado. Então eu fiz essa lista de compras super compacta, onde eu só coloco o nome do item que eu tô precisando e o valor aqui, e ela já me dá mais ou menos o quanto que eu preciso gastar nessa semana com compras. Então nesse momento também eu já faço esse levantamento do que tá faltando, para no
final do dia eu já saber o que comprar quando eu for ao mercado. Eu também sempre olho a minha máquina de conteúdo, que é onde eu planejo aqui os conteúdos que vocês têm acesso, né? Então hoje é dia 11, segunda-feira, eu estou gravando o vídeo do dia 13, que é quarta, mas no dia 8, que foi sexta-feira, eu já dei uma olhada no que eu precisava fazer hoje pra esse vídeo ir ao ar na quarta, deu pra entender? Então percebam como que é importante a gente reservar esse tempo de planejamento. Sabendo que eu tenho essa demanda aqui no dia 13, eu consigo programar o dia 11 e o dia 12 para garantir que no dia 13 essa demanda esteja pronta. E eu aproveito também para olhar a próxima demanda, porque essa demanda do dia 20 começa aqui no dia 14 e no dia 15. E finalmente a gente vai para a To-Do List, que é onde nós vamos organizar tanto as atividades que já estavam pendentes, quanto as atividades que a gente observou agora com toda essa análise. Já mostrei para vocês, né, esse template de To-Do List, onde a gente organiza as atividades por ordem de prioridade e também consegue organizar por ordem de status e prazo. Todos esses templates estarão disponíveis aqui na descrição, tá? Feito todo esse processo, finalmente a gente vem aqui para o Notion Calendar. Esse é o meu calendário pessoal mesmo. Eu removi tudo que eu tinha colocado aqui para mostrar para vocês do zero como que a gente vai fazer esse planejamento, tá? Lembrando que o Notion Calendar, ele é integrado com o Google Agenda. Então você precisa organizar todas as suas agendas lá no Google para que elas apareçam aqui, para por fim a gente conseguir organizar as nossas atividades por categoria, tá? Ficou confuso? Calma, eu vou mostrar para você como que você vai fazer isso. Para quem não conhece, esse aqui é o Google Agenda, tá? Para você acessar essa página, é só você vir aqui nos 4 quadradinhos do Google e clicar aqui em Agenda. Todo mundo que tem um e-mail do Google tem isso aqui, essa ferramenta ativa, tá? E percebam que a interface do Google Agenda é a mesma do Notion Calendar, só que ela é um pouco menos interessante, né? Vamos dizer que o Notion Calendar é uma versão melhorada aqui do Google Agenda. Então aqui a gente basicamente vai configurar as agendas, que são as categorias da nossa vida, né? Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui em outras agendas, clicar no mais e clicar em criar nova agenda. Aqui você vai criar uma categoria, eu vou criar essa aqui chamada lazer e pronto, percebam que aqui já apareceu. Ele vai dar uma cor específica, mas você pode personalizar, tá? Então eu vou colocar uma cor aqui diferente, um azulzinho e pronto. Você vai fazer isso aqui com todas as áreas que condizem aí com a sua vida, tá? Essas aqui são as que fazem sentido para mim. E aqui embaixo nós temos acesso a outras agendas também. Se você clicar aqui, ó, em procurar agendas de interesse, ele vai te dar os aniversários dos seus contatos, né? Você pode sincronizar aí os seus contatos com o Google. Feriados regionais aqui está configurado por país, feriados religiosos, datas de esportes, né, para quem é fã, e também as fases da lua. Tudo que tiver selecionado vai aparecer no seu calendário e caso você queira que não apareça, é só desmarcar aqui. Eu quero que apareça tudo e feita essa configuração básica aqui no Google Agenda, a gente volta aqui para o Notion Calendar. Percebam que aqui na barra lateral já apareceram todas as configurações de agenda que a gente fez lá no Google, tá? E aqui embaixo você também pode sincronizar as bases de dados do Notion, ou seja, todo o calendário que você tiver dentro do Notion, que estiver com data e com hora, vai aparecer aqui. Então vejam que os vídeos que estão programados na minha máquina de conteúdo já apareceram aqui, ó. E os eventos que não tiverem hora marcada vão aparecer nessa aba aqui de dia todo. Então quando você vai rolando a página, você continua visualizando. Aqui vão aparecer os feriados, os aniversários, as fases da lua, todos esses calendários aqui e todos os calendários fixos que você definiu lá no Google Agenda. Vamos lá organizar a rotina então? A primeira coisa que você tem que fazer é definir os dias e horários fixos para atividades fixas e atividades recorrentes. Então eu vou começar aqui configurando a minha rotina matinal. Eu acordo às 5 e a minha rotina matinal vai até ali às 8h30. Dentro desse bloco de rotina matinal, tá desde a hora que eu acordo até a hora que eu sento para trabalhar, que é 8h30. Então dentro desse bloco estão incluídos os meus hábitos obrigatórios, né? Então desde escovar os dentes e tomar café da manhã, até fazer os meus hábitos matinais e me arrumar para o dia. Por isso que tem esse bloco grande aqui. Vocês vão ver que eu organizo tanto em blocos grandes quanto como em atividades específicas. Então eu vou colocar aqui rotina matinal. Como é uma rotina que eu faço todo santo dia, eu já vou clicar aqui, ó, em repetir. E aí você clicando aqui novamente, você tem todas essas opções, todos os dias, todo final de semana, toda semana, a cada 2 semanas, enfim. Você configura aqui de acordo com a atividade. Eu vou clicar aqui em todos os dias e aí ele vai ficar aqui
aqui fixo todos os dias para sempre, até que você clique aqui novamente e modifique para uma nova configuração. Seguindo essa mesma pegada, eu vou colocar aqui agora o meu horário de academia. Então eu vou para academia meio-dia até 1h45, mais ou menos ali. E nesse bloco eu também já incluo o horário que eu estou indo para academia e o horário que eu estou voltando. É muito importante na hora da gente organizar a nossa rotina que a gente perceba esses gaps, né? Porque muitas vezes a gente vai organizar a rotina e leva em consideração só o tempo da atividade, mas não leva em consideração o tempo de preparação para essa atividade, o tempo de deslocamento para aquele compromisso. Então é importante que a gente sempre leve em consideração esses pontos, tá? Então aqui dentro de meio-dia a 1h45 é o horário que eu vou para academia, que eu faço academia e que eu volto. Vou repetir ele aqui também todos os dias. Depois da academia eu tenho o meu almoço, então até no máximo 2h30 aqui eu já tenho que ter terminado de almoçar. Repito aqui todos os dias. Depois eu tenho a minha rotina noturna. E uma coisa que eu tenho gostado de fazer aqui é trazer os lembretes de hábitos que eu preciso melhorar na minha rotina. Eu tenho muito mais dificuldade em exercer os meus hábitos noturnos do que tenho para exercer os meus hábitos matinais. Então, em vez de eu fazer um grande bloco de rotina noturna, que como eu faço na rotina matinal, eu vou separando as atividades. Então, o jantar, eu coloco ele separado. Por quê? Porque eu preciso de uma notificação para eu comer à noite, porque eu tenho muita dificuldade de manter o hábito alimentar à noite. E aí eu coloco ele aqui também para repetir todos os dias. E uma coisa que eu gostei bastante aqui no Notion Calendar e que me ajuda bastante com essa questão dos hábitos é essa opção aqui de lembretes. Então, no caso do jantar, eu ativo o lembrete 30 minutos antes, tanto para me lembrar que eu tenho que comer, quanto para dar tempo de eu preparar alguma coisa no horário certinho. Vou configurar aqui o lembrete para todos os eventos. E também aqui embaixo eu vou colocar a higiene do sono, também com o lembrete aqui de 10 minutos antes dessa vez. Vou repetir aqui para todos os dias. Essas aqui são as atividades fixas básicas do meu dia a dia e agora eu vou começar a destrinchar um pouco mais. Depois que eu finalizo a minha rotina da manhã, eu tenho uma rotina de leitura que dura mais ou menos 1 hora, então eu vou deixar ela fixa aqui também. E eu vou trocar a categoria de rotina diária para estudos. E percebam aqui que a cor da atividade mudou porque eu mudei a categoria. Na visão branca aqui da plataforma, a gente consegue ver com muito mais clareza essa mudança de cores, mas eu tô preferindo deixar no modo noturno ultimamente. Eu sempre marco aqui também os meus horários de pausa. E geralmente os mesmos horários que eu pauso o meu trabalho são os horários que eu preciso comer. Então eu vou colocar aqui 15 minutinhos de lanche, novamente repito todos os dias, e vou mudar aqui a categoria para pausa. É uma boa também ativar um lembrete para essas atividades de pausa, ou no início do evento ou 5 minutos antes. Coloquei aqui também a pausa do horário da tarde. E eu já ia me esquecendo de uma coisa que eu sempre coloco também, porque eu sempre esqueço de fazer, que é responder o WhatsApp. Sim, gente, eu coloco isso na minha agenda porque, assim, eu me tornei a pessoa que eu mais criticava, que é a pessoa que esquece que o WhatsApp existe. Então, eu tenho que separar esse tempo aqui, senão eu esqueço de responder as pessoas. E aí, percebam que eu coloquei ela aqui junto com o horário de leitura, né? Então, as atividades ficaram sobrepostas. Nesse caso, é só eu arrastar aqui para baixo e ele já configura aqui todas as atividades para um novo horário. Então, eu gosto muito dessa praticidade, sabe? Porque fica mais fácil de mudar, de organizar a agenda quando há algum imprevisto, enfim. Então, vejam que a gente já tem a base da rotina configurada. Percebam como é prático, fácil e rápido fazer essa configuração aqui dos seus horários. Os meus horários disponíveis são essas partes em preto aqui, né? As partes vazias, no caso, que é onde eu vou adicionar os blocos de trabalho, de hobbies, de lazer, referentes a cada dia da semana, baseados no que a gente definiu lá na to-do list. Eu falo muito mais sobre a importância de fazer essa organização e a importância de definir as atividades, principalmente levando em consideração o tempo correto de cada uma delas, lá no meu vídeo sobre desacelerar. Ele vai ser um ótimo complemento para esse vídeo aqui, tá? Então eu vou deixar linkado aqui para você conferir. Finalizei aqui o preenchimento do calendário, já coloquei todas as atividades que eu preciso fazer durante essa semana. Eu removi aqui o bloco de academia da terça e do sábado, porque são os meus dias de folga, então eu ganhei esse tempo aqui de mais ou menos 2 horas. E uma coisa que eu tenho me policiado bastante nessa questão de tempo livre na agenda é não me sobrecarregar demais. Então, por exemplo, tô vendo aqui esse espaço de tempo de 2 horas. Eu não vou inventar alguma coisa aleatória só para me sentir produtiva. Eu vou fazer essa atividade aqui com calma, posso jogar essa aqui para cima, né, caso eu termine no tempo programado. E aí o restante do tempo eu posso fazer alguma atividade mais leve, posso até adiantar um trabalho também, mas sempre levando em consideração que o tempo que sobra é lucro. Você não precisa estar e se fazer ocupado o tempo todo. Se
dentro do seu planejamento já tá cabendo tudo que você precisa fazer durante essa semana, então você não precisa correr. Isso é algo que eu tenho levado muito pra minha rotina e que me faz ter uma produtividade mais consciente. Eu também busco sempre considerar o tempo máximo que eu levo pra fazer cada atividade, e aí o tempo que sobra aqui é lucro. Percebam aqui embaixo que eu tenho uma atividade alternante, ou seja, ela se repete, mas ela não se repete todos os dias. Como é que eu faço essa configuração? Eu crio aqui o evento, venho na aba repetir novamente e clicando aqui em personalizado, você pode escolher os dias que você quer que essa atividade repita. E nisso ela irá repetir aqui nos dias selecionados, ó. Então é o que eu faço aqui com algumas atividades, com essa questão do planejamento mensal também, né, que é feito uma vez por mês. Então eu sempre programo aqui, ó, para todo mês na última quinta-feira. Essas opções aqui tornam o planejamento ainda mais prático, porque você não esquece de nada. E nessa barra lateral aqui, onde a gente faz a configuração dos blocos, nós temos algumas opções, que eu não vou entrar muito em detalhes porque é realmente uma coisa que eu não uso. Mas aqui dentro você consegue compartilhar a sua disponibilidade de horário com alguém, consegue agendar uma reunião dentro do Google Meet com poucos cliques. Aqui tem alguns atalhos também. E aqui do lado, geralmente o que eu uso é essa opção de descrição, ou seja, você pode descrever aqui as atividades que você vai fazer referentes ao bloco que você colocou aqui. Você também consegue adicionar um participante para essa tarefa, consegue novamente marcar reunião aqui dentro, colocar o local e anexar documentos e links. E aqui você consegue anexar tanto as páginas do Notion quanto arquivos externos. Então, por exemplo, eu estou finalizando a gravação desse vídeo, ela é referente a essa página lá do Notion onde eu estou organizando. Então, quando eu entro aqui, quando eu vou iniciar o meu trabalho, eu posso simplesmente acessar o Notion Canada, clicar aqui e eu vou ser redirecionada para a página lá do Notion. E aqui você pode fazer isso com várias páginas. Se você ficou interessado em algum dos templates mostrados no vídeo, é só acessar o link deles aqui embaixo na descrição. Se esse vídeo foi útil para você, me deixe saber clicando no gostei e deixando seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.